Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você. Quero agradecer você que é Mility, que é patrocinador dessa obra de evangelização. É isso mesmo, a gente não tem veiculação comercial e quem mantém a nossa obra é o Mility. Se você ainda não é Mility, liga para nós, 3349-1015, faz o seu cadastro, a Rose vai te atender com amor, com muito carinho, para receber a revista Mility na sua casa, ajuda você a evangelizar. Nós trazemos, muitas vezes na revista Mility conteúdos com psicanalistas, com psicólogos, psiquiatras, que ajudam a gente a desmistificar todos esses assuntos, por exemplo, como esse. Então não é só, a gente não fala só de religiosidade, de espiritualidade, a gente fala também de temas que estão na nossa realidade e que a gente consegue trabalhar eles através da revista Mility. Viu a importância de você se tornar um colaborador, ter uma revista dessa na sua casa e poder ajudar as outras pessoas também? Então, se não é a Mility ainda, ligue para nós, 3349-1015, ou você pode também achar alguém que tem uma revista, se o seu amigo tem uma revista, você tira o destaca o boleto de lá, faz sua inscrição, faz seu cadastro e traz pra gente, tá bom? Nós vamos ficar muito felizes de ter você na nossa família consagrada. 3349-1015. E hoje eu tô aqui com a Raquel Almirão, a gente tá falando sobre depressão. Raquel, a gente está agora nesse mês de combate ao suicídio, né? A gente sabe que a prevenção à depressão é um caminho que pode ajudar, né, nesse momento. Nós temos Campo Grande, a gente tem um trabalho muito bonito, mandar um abraço para o Capitão Reis, né, que faz um trabalho muito bonito. Inclusive, é o único, né, que nós temos de prevenção ao suicídio no Brasil inteiro, né, dele. É o que a gente conhece, ele já esteve com a gente aqui na TV. E a gente fala muito desse cuidado. Eu acho que é importante a gente ficar um pouco alerta e falar disso, dessas características que a gente pode identificar de alguém que pode ter uma depressão, que a gente pode falar, não, essa pessoa não está muito bem, a gente poder identificar e de tirar isso de que depressão é frescura, né? Vai trabalhar, vai arrumar o que fazer, mente vazia, oficina do capeta. Às vezes você está numa depressão, você não consegue nem se concentrar em outra coisa. Isso, né? Isso, exatamente isso. A depressão é uma doença, né? Ela tem vários tipos distintos de depressão, por isso que o médico psiquiatra é o profissional melhor capacitado para identificar qual sintoma. Existem pessoas que têm depressão, que vêm de família, sim, né? Que às vezes tem pai depressivo, mãe depressiva, com depressão, melhor dizendo, que tem doença depressão. Então, aquela criança tem uma probabilidade maior, os filhos têm uma probabilidade maior de desenvolver no seu período de vida um episódio ou uma depressão também. Então, assim, ela precisa ser bem, como se diz, diagnosticada, bem cuidada. A que eu mais tive contato como profissional foi a época que eu trabalhei dentro de um hospital de pessoas que não tinham perfil depressivo e após enfrentarem uma doença, né, uma doença crônica, ou acompanhar quem teve uma doença crônica, a gente chama de depressão reativa. Seria mais ou menos assim, após terminado todo aquele período crítico, grave, com ou sem o óbito, né, da pessoa, identifica-se uma falta de sentido. O período em que a gente cuida de uma doença crônica, que a gente enfrenta todos os processos do tratamento ou acompanha alguém que passa por essa doença, repito, a pessoa sobrevivendo ou o paciente não sobrevivendo, o paciente que sobrevive, ele pode desenvolver uma depressão depois de ter sobrevivido a tudo, e quem acompanhou pode ter uma depressão reativa com o paciente que não faleceu, quanto com seu ente querido que vem a falecer, de tão desgastante. Então, a depressão, ela traz uma lembrança reativa, ela traz uma lembrança de um desgaste de muitos recursos de enfrentamento, né, de muita solidão, de um sofrimento que ultrapassa a nossa capacidade de entendimento. E não é pessimismo. Compreende? Uhum. É um esgotamento desses recursos e aí a pessoa faz um tratamento e normalmente fica bem. Raquel, isso significa então que não é somente da tristeza, né? Ficando triste, que gera depressão. Não. Um trauma, por exemplo, sofrido, como você falou, um acidente, ou você só está num acidente e vê alguém morrer,
né? E um momento, ou então uma decepção amorosa, tudo isso pode gerar uma depressão? Pode. Você falando me fez lembrar de um curso da Arquidiocese de Prevenção ao Suicídio, em que eu falei sobre o luto dos sobreviventes, né? Nesse evento. Então, a gente denomina sobrevivente a pessoa, né, que perdeu um ente querido, né, para o suicídio. Então, a gente percebe que aquela família de quem faleceu pelo suicídio, ela tem que sobreviver a esse episódio. Ela se sente muito desamparada, muitas vezes elas são realmente também julgadas, né? E elas se culpam muito. Então, assim, é um tratamento muito interessante, muito valioso também. É um grupo que tem que ser visto no luto, né, pós a perda. São pessoas que perderam os seus entes por suicídio. Por suicídio, especificamente. Então, as pessoas que ficaram, esse cuidado com as pessoas. Exatamente. E a gente está falando disso, e é extremamente importante, né, você falando disso, Raquel, porque a gente vê uma realidade de uma pessoa que se mata, né? E a gente sabe, parece que é tão bobo, mas não é, que a pessoa não quer se matar, ela quer tirar essa dor de dentro dela. E é por isso que é tão importante a gente cuidar dessa dor antecipadamente. Mas a gente esquece das pessoas que ficam, né? Isso. E é muito legal você falar isso, porque quem fica nem sempre compreende. Além de não compreender, ele é muito estigmatizado. Eles ficam bastante solitários, socialmente falando. Não sabia disso. Sim, eles ficam bem solitários. É uma dor que não se fala, né? Porque seria mais ou menos assim, meu pai era maravilhoso, e agora meu pai é aquele que se matou. Né? Então, não se fala, a criança tem essa dificuldade. Então, assim, parece que é um tabu, é uma morte tabu, a morte por suicídio. Né? E um dos sintomas me faz lembrar, assim, quando a gente fala assim, como que a gente identifica, né? Você comentou um pouco, como que a gente pode identificar uma pessoa que está passando por um momento desse tão solitário, tão vazio, tão estranho, tão cheio de conflitos, né? Os hábitos das pessoas que têm depressão, ou que já tiveram uma ideia já tiveram ideias suicidas, ou que em algum momento comentou alguma depreciação sobre a vida, ou percebeu que ela tem alguma apreciação pela morte ou pela pós-morte, como uma solução de problemas, é importante verificar a rotina daquela pessoa, né? Por mais dramático que seja o suicídio, ele não é uma ideia que brota e acontece. Né? Ele é um acontecimento que às vezes tem sucesso, mas que tem uma história antes. Né? Então, assim, uma pessoa que convivia bem, quer morar sozinha, né, que tem depressão, que mora num prédio alto, num andar alto, e se recusa a ter a grade de proteção, dizendo que está tudo bem, que não precisa. Então, assim, são pequenos, são muito sutis. São tão sutis que até a gente que trabalha com eles, muitas vezes a gente também se pega pensando, puxa vida, aquilo era um sinal. Puxa vida, aquilo que a pessoa fez era um sinal. Um dos que a gente presenciou foi uma pessoa que resolveu morar sozinha no 13º andar e não quis, tirou as grades de proteção e resolveu ter um gato em casa. E uns 15 dias antes ela comentava na sessão que ela ficava vendo o gato no parapeito do apartamento, né? E ela se jogou. Né? Então, assim, o gato no parapeito, sem proteção, como E assim? não... É normal? De onde que a gente pode achar que é normal alguém deixar um animal, né, um ser vivo, no parapeito de uma janela, sem proteção? Então, assim, mas é muito sutil, muito sutil. Né? E assim, quando a gente fala... Porque, assim, eu acho que a gente tem os profissionais, a gente tem que indicar para os profissionais correto. Mas a gente pode também ser ouvido para as pessoas, né, Raquel? Sempre. Porque às vezes a gente não tem o conselho para certo para dar, mas às vezes o que a pessoa precisa é somente ser ouvida. Quando a gente fala de alguém estar próximo, se você tem disponibilidade de tempo, porque é assim, o silêncio do depressivo, ele é um silêncio que parece que leva a gente junto. Então, assim, é muito importante a gente saber que é uma particularidade. Como vários momentos têm particularidades, a depressão, que é uma doença, tem particularidades. E uma delas é um silêncio, é ausência de sentido. Então, falar, a pessoa fica muito reflexiva.
Porém, fazer um café para essa pessoa, convidar essa pessoa para dar um passeio, para dar uma volta. Depois, a pessoa fala assim, você não sabe o bem que você me fez, aquele dia que você me levou, que tinha um sol, que estava legal, você não falou nada, você me respeitou, mas você me ouviu. Essa é a resposta que a gente tem digamos assim, das pessoas que passam por um período muito crítico, né, por uma fase muito crítica, com ou sem depressão, porque nem todo suicida era um depressivo. E a gente às vezes fica assim, pensando, né, na questão do perfil da pessoa que tem depressão. Porque às vezes você fala assim, a depressão acomete uma pessoa que nunca aparentou. Nossa, mas você teve depressão, mas você sempre foi muito alegre, sempre foi muito positiva, você nunca aceitou que as pessoas falassem, né, negatividade perto de você, sempre foi alto astral, otimista. E aí você se pega, né, nessa situação. Como assim você? Não existe, né, Raquel, um estereótipo de falar. Às vezes uma pessoa muito alegre, você também pode identificar um sinal, não sei. Você é danada com as perguntas. Você fez eu viajar aqui numa possibilidade de resposta. Nem todo mundo é mágico, né? Eu valorizo, acho lindo a profissão dos mágicos, né? Mas a gente tem uma capacidade de encantamento e de disfarce tão grande, de mentira também. Então, assim, às vezes nós tivemos modelos parentais ou modelos sociais de sucesso. E a gente chega num patamar da vida pessoal, social, que a gente literalmente representa. Literalmente, com todas as letras bem redondinhas. Então, você não aparenta. Agora, assim, quem já viveu ou quem trabalha percebe brilho no olhar, os movimentos mais lentos, né? A pessoa sempre sorri, mas ela não é tão falante, compreende? Ou ela fala frases clichês, que legal que você está bem, entende? Porque assim, a depressão doença, ela é limitadora de muitos pensamentos e de muitos comportamentos. Então, assim, estar atento a quem a gente ama, principalmente, né, e inclusive a gente, faz com que a gente fique um pouco mais sensível. A gente também fica muito insensível ao que está no nosso entorno. É verdade. E eu falo assim, até que eu acho que quem compreende essa questão da depressão com o outro é mais aquela pessoa que já viveu também, já passou por isso, já passou por essa realidade, conseguiu passar, ou então ainda está conseguindo passar, né? Porque a gente vive num tratamento, né, constante e trabalhando isso. Eu queria saber de você assim, Raquel, o que tem a ver a questão da ansiedade, por exemplo, uma síndrome do pânico? Tudo isso é depressão? Existe tipo de depressão? Como que é? Não, a gente não pode dizer. Existem doenças que a gente fala assim que são, não é combinadas, a gente fala assim que são comórbidas, né? Então, existe depressão que tem como comorbidade, como se fosse uma combinação conjunto, né? Sintomas de ansiedade. Entendi. Né? Existem ansiedades, existem transtornos ansiosos que têm como comorbidade alguns sintomas depressivos. Por isso que é difícil. A gente, entre nós profissionais da área da saúde, às vezes a gente demora 1 ano para fechar um diagnóstico, às vezes mais que 1 ano. Porque vai ser no acompanhamento daquela pessoa que a gente vai falar assim, olha, tudo indica que é uma depressão. Mas a gente pode encontrar um transtorno bipolar, uma síndrome, outra síndrome. Compreende? Então, assim, nós profissionais, nós temos realmente vários métodos, várias situações para verificar. E a gente, entre nós profissionais, a gente fala, quando alguém acredita que errou, fala assim, não, eu vou repetir, existem muitas maneiras da gente representar algo. E quem representa muito, muito tempo, desde a infância, às vezes não se conhece mesmo. Ele tem dificuldade de falar sobre as suas necessidades, os seus sentimentos, os seus pensamentos. É muito difícil. Agora, Raquel, até para a gente encerrar, né? Primeiro, saber assim, qual que é a relação, então, entre suicídio e depressão? Existe uma relação entre os dois? E a gente encontra a cura da depressão, Raquel? A depressão também tem cura. Tá? Existem alguns casos que são mais graves, né?
porque tem graus, tem tipos, e dentro dos tipos tem graus, que realmente a pessoa vai ter que tratar daquela depressão e vai viver bem. Mas sim, tem depressão e ela é cíclica, ela retoma. E a pessoa percebe. Isso vai ter períodos de altos e baixos, você está falando? Não necessariamente de altos e baixos. É um cíclico, mas não é de altos e baixos. É um cíclico assim. É um período em que ela consegue ter um sentimento de não depressão. E tem momentos em que ela percebe que ela tem que se cuidar porque ela não está dentro desses momentos. Exatamente, entendi. Porque ela é orgânica. Às vezes, quando ela fica sem medicação, aí volta, ela interrompe a medicação. Ela interrompe a medicação sem conhecimento, porque ela entende que ela não quer mais tomar remédio, que ela não quer depender de remédio. Aí vem depois insônia, ela pode retomar algumas. Algumas depressões, muitos outros tipos de depressões, têm cura, sim. Tem o tratamento medicamentoso, tem o tratamento psicoterápico e a pessoa percebe que aquilo foi um momento. Né? Agora, o suicídio com a depressão, Antonella, a gente tem que tomar muito cuidado para fazer qualquer afirmação contundente, certo? Porque nem todos os suicidas, né, nem todas as pessoas que têm ideias suicidas estão passando por uma depressão. Compreende? Pode estar passando por um sofrimento, pode estar passando por uma incompreensão, pode estar passando por um desespero. Não necessariamente a depressão doença, certo? Queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está em casa, até mesmo de carinho, de cuidado, né, de prevenção, de olharmos para essa doença como algo que precisa ser cuidado e que a gente, às vezes, pode ser o cuidador também, né, das pessoas. Eu acho que a mensagem que eu vejo que é importante a gente deixar, vamos ser mais sensíveis a nós, né? Sermos mais sensíveis ao que nos motiva, ao que nos dá sentido na vida. Essa relação de compreender o que faz e o que dá sentido à sua vida, ela é valiosíssima nos dias de hoje. E a partir do momento em que você olha para a sua vida e você recorre ao que faz sentido a ela, você fica mais humano com o outro também. Tá certo, Raquel, obrigada, viu? Nada. Mais uma vez pela sua participação aqui. Muito feliz em te receber. Igualmente, obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta daqui a pouquinho. Eu mesma vou trazer as notícias para vocês, tá bom? Então não sai daí não.